Graças e paz, que Deus em Jesus Cristo nos abençoe e nos dê mais uma semana de paz e de graça na presença dele. Mais uma semana começando e mais uma reflexão do dia. Sempre que posso, eu chego mais cedo aqui para o trabalho e fico esperando abrir a loja para poder trabalhar, a loja que eu trabalho. E fico meditando na palavra de Deus e fazendo a reflexão. E a reflexão de hoje é: quem somos nós depois do culto? Quem é você depois do culto? Porque nós vamos ao culto, adoramos a Deus, louvamos, ofertamos, ouvimos a palavra de Deus e no final aperta a mão do irmão, dá um abraço, tal, cumprimenta e depois cada um segue para a sua casa. Mas a reflexão que fica é: quem somos nós depois do culto? Quem somos nós? Porque o povo aprendeu, foi ensinado que o culto é ali aquele momento na igreja, no templo, na reunião, né? E aí muita gente acha que o culto é aquela hora e meia, 2 horas de relógio que o povo está reunido ali, louvando, adorando e tal, ouvindo a palavra. E terminando o culto, cada um vai para sua casa e vida que segue. Muitas vezes não se lembra nem daquilo que foi ensinado. E o pior, muitas vezes não coloca em prática nem aquilo que foi ensinado. Então, quem somos nós depois do culto? Quando Jesus estava naquele poço, no poço de Jacó, e por volta do meio-dia, uma mulher samaritana de Samaria veio buscar água. E aquela mulher, ela não tinha assim os predicados que o povo judeu da época queria que ela tivesse. E havia ali uma separação muito grande. E Jesus começou um diálogo com aquela mulher. E em meio àquele diálogo ela fez uma pergunta, disse: Senhor, nós adoramos no Monte Gerizim. Vocês judeus dizem que deve adorar no templo em Jerusalém. Quem está certo? Onde é o local da adoração? Aí Jesus responde a ela, disse: olha, mulher, a hora vem e é chegada em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí fica a resposta. O que é adorar em espírito e em verdade? É que a nossa vida, ela precisa ser um culto contínuo a Deus. A continuidade de culto a Deus é a nossa vida. Então o culto ele não termina quando o pastor dá a bênção apostólica na igreja. Não.
O culto, ele é contínuo em nós. Então é por isso que eu faço essa pergunta: quem é você depois do culto? O culto acaba quando o pastor dá a bênção apostólica na sua vida, ou o culto continua dia após dia, manhã após manhã, dentro do seu coração? Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E adorar o Pai em espírito e em verdade não implica em espaço geográfico, não implica em tempo cronológico, não implica em momentos, não implica com quem você está, se está acompanhado ou sozinho, se está em meio a uma multidão ou não. Mas adorar em espírito e em verdade implica que Deus, através do Espírito Santo, ele habita continuamente dentro do teu coração. E os verdadeiros adoradores desse Deus fazem da sua vida um culto contínuo a esse Deus. E é aí onde a gente entende aquela palavra de Levítico que diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É contínuo, continuidade, não cessa, não para. Que maravilha. É por isso que Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo ela para a glória do Filho de Deus. Então, um culto contínuo no coração é viver para a glória do Filho de Deus, daquele que morreu por nossos pecados, daquele que se entregou naquela cruz, que sofreu, que se humilhou, que passou pelas maiores dores que um ser humano pode passar, as maiores humilhações que um ser humano pode passar, o maior flagelo que um ser humano pode passar. Ele passou naquela cruz por mim e por você, para que eu e você tivesse vida, para que a nossa vida seja um culto de continuidade diante dele, contínuo, permanente, dia após dia, manhã após manhã, noite após noite, até o último dia da nossa vida aqui na terra, ou até o dia em que ele vir buscar o seu povo para levar para os céus. Que Deus em Cristo te abençoe e fica com essa reflexão dessa manhã. Quem é você depois do culto?